Vamos lá. Vou colocar a minha luz aqui para dar tudo certo. Para ver se eu consigo ver bem vocês e vocês me veem. Ok, bom. Vamos ver se dá certo, né? Acho que aqui deu certo, vai. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom vocês aqui. Hoje nossa aula é uma aula bem especial com convidada, professora CDM, nova professora CDM, né? Aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio melhorou aí para vocês? Vamos lá. Eu tava ainda com o microfone desligado, né? Haline já tá por aqui. Aqui embaixo você consegue... Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Ok, deixa eu ver. Ok, estão me ouvindo? Vocês me escutam? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ok. Alguém falou que tava sem áudio e não voltou, não retornou, né? Se o áudio tinha voltado ou não, então que bom, vamos lá. Maravilha! Gente, Haline, aqui embaixo você já pode convidar a gente, ó, onde tem uma câmerazinha com mais, tá bom? Hoje a gente vai receber a Haline, que é nossa convidada para essa aula. É uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho e a honra de dizer que agora também tá no nosso time do CDM, né? Que agora faz parte do CDM e que vai trazer uma infinidade de coisas sobre psicologia hospitalar para vocês. E a gente vai bater um papo, né, nessa live do meio-dia sobre violência obstétrica, tá? O papel do psicólogo no contexto da violência obstétrica no hospital. Vamos lá. E vamos começar. Será que foi? Aceitei. Foi, agora foi. Oi, oi! Olá! Que coisa boa você aqui. Bem-vinda. Primeira vez que o pessoal vai ver o rostinho da nova professora do CDM, né? Que bom. Então, conta pra gente, Rá, um pouquinho de você, né? Seu nome, o que você faz, enfim, só para o pessoal se ambientar melhor e te conhecer. Ok. Olá, pessoas. Que prazer estar aqui com o Lu. Muito, muito feliz por esse convite e por agora estar nessa equipe. Uma realização muito grande. Então, eu sou Haline, sou psicóloga, tenho 10 anos de atuação. Desde a minha graduação, o meu público-alvo já era a saúde mental da mulher, né? Eu estava com esse desejo. E quando me formei, pude ir para esse lugar, realizar também esse sonho. Então, eu atuo, né? Desde que me formei, estou atuando com a saúde mental materna, com a saúde mental da mulher. Tenho 10 anos de experiência na psicologia hospitalar, atuando com psicologia, né, obstétrica ali dentro. E é uma jornada desafiadora e, ao mesmo tempo, instigante. E a gente vem percebendo mudanças importantes ao longo desses anos, né? E hoje eu estou aqui junto com vocês para compartilhar um pouco mais também, né, das algumas especificidades que a Lu vai trazendo. Maravilha. Gente, bom, é isso. A gente vai falar um pouco da violência obstétrica no contexto hospitalar, do psicólogo nesse contexto. Use esse espaço para perguntar. Vocês sabem que é meia hora de live, essa live do meio-dia, que é breve, né? Então, quanto mais vocês perguntam, fica melhor para a gente conduzir. Quem não me conhece, eu acabei que nem me apresentei, eu sou Luzia Maia, sou criadora do Cuidando de Mamãe, sou psicóloga, obstétrica, enfim, mas vocês vão ter tempo de me conhecer. A minha luz aqui, vocês estão vendo, né? Acende e apaga. Vocês vão ter tempo de me conhecer melhor aqui, assim como conhecer a Haline também lá no espaço, né, no Instagram dela. E, Haline, fala um pouco sobre o papel do psicólogo no hospital, sabe? Na violência obstétrica. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas do tipo, tá, mas o psicólogo faz o quê? Porque ele não tem controle sobre a violência,
né? Isso é importante dizer. O psicólogo está no hospital, ele não tem controle sobre as violências obstétricas. E a gente, quando vai falar de violência obstétrica, a gente já fala de episiotomia, de restringir movimentação, de xingamentos, de né, diversas coisas, de manobras inadequadas, enfim, o que não está baseado ali em evidência científica. E geralmente, né, quando a gente vai falar do parto, da violência obstétrica no parto, a gente vai falar da equipe de enfermagem e de medicina. Apesar de qualquer profissional de saúde pode cometer a violência obstétrica, até a gente que é psicóloga, né? De repente a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa que é violento com aquela parturiente, enfim, com aquela gestante ou aquela puérpera. Mas o psicólogo que está lá no hospital, né, e que é humanizado, que entende sobre violência obstétrica, qual que é o papel dele ali? Eu posso começar falando exatamente sobre isso que você trouxe, Lu. Se nós estamos nessa área, nós precisamos muito nos capacitar para atuar nessa área. Porque quando nós não estamos com essa atualização, essa capacidade técnica, nós também podemos acabar reproduzindo aquele tipo de violência, né? Nós que somos a profissão que está ali para cuidar, para acolher, para mediar, né? E modificar essa realidade, podemos estar causando essa violência. Então, o primeiro de tudo, quando a gente pensa em um papel do psicólogo dentro desse contexto hospitalar, diante da violência obstétrica, é a capacitação. O primeiro passo é você buscar conhecimento, você buscar se capacitar, você buscar entender o que é essa violência obstétrica, como ela se propaga e muitas vezes entender que entrar em contato com isso, entrar em contato com talvez uma naturalização que você mesmo tinha do que era aquilo. Então, entrar em contato com algo que talvez você fizesse, percebesse, nossa, isso aqui eu não posso mais fazer. Eu tenho que modificar essa realidade. Então, partimos desse passo de nos capacitarmos. Estou aqui agora com todo o conhecimento sobre a humanização, sobre o que é, o que não é e como posso fazer ali dentro. Então, agora eu tenho habilidade suficiente para estar dentro do hospital, com o trabalho primordial do psicólogo em relação à violência obstétrica, que é se eu estou ali dentro, eu tenho uma capacidade, a partir do conhecimento, de me tornar um agente de mudanças. Então, como é que eu faço isso? Eu sozinha vou lá, em pessoa é pessoa, profissional, profissional, paciente, paciente? Não, a gente não tem. Porque o mundo do hospital é um mundo muito grande. Então, a gente não tem essa condição humana de fazer isso. O que é que eu faço? Eu posso propagar esse conhecimento através de grupos, através de reuniões, através de capacitações, de rodas. E essas rodas, elas não são restritas à equipe. Elas são para a equipe e são também para o público desse hospital. Porque hoje, a arma que nós temos contra a violência obstétrica é a informação. É o conhecimento. É o conhecimento. Se eu consigo propagar esse conhecimento, se eu consigo, a partir da minha prática, fazer com que os outros profissionais e o público que está ali entenda do que é violência, quais são os direitos deles e o que não deve acontecer, a gente já tem um passo à frente nesse cuidado, né? Então, o primeiro passo seria se capacitar. O segundo é atuar nessa prevenção de forma, né, tentar fazer de forma geral e trabalhar com essas equipes. Lembrando que a gente não trabalha só, né? A gente traz a equipe, a gente tem que sensibilizar essa equipe da gente. E o nosso papel, vamos imaginar que agora é prevenção, certo? Já mais ou menos o que eu posso fazer em relação à prevenção. Então, de repente, chegou um caso para mim que já aconteceu. Que é o que pode... a mulher deu entrada em trabalho de parto, por exemplo, e sofreu várias violências naquele hospital. Fora ou de dentro, porque essa violência ela não está só dentro do hospital. Ela também pode... Essa mulher pode sofrer violência durante o pré-natal psicológico, ela pode sofrer parto, ela pode sofrer durante o pós-parto, certo? Então, eu tento prevenir, eu tento reduzir essa ocorrência a partir dessas ações, por exemplo. É um exemplo. Mas pode chegar para mim situações onde já ocorreu essa situação. O que é que eu vou fazer? Eu vou atender essa família, eu vou atender essa mulher, vou acolher esse momento, né? Vou estar legitimando essa vivência, porque a violência obstétrica ainda é uma dor muito silenciada. É uma dor que, dentro das instituições, por exemplo, muitas vezes a gente não tem espaço de escuta.
Então, a gente manda essa dor também, né? Pode acolher, cuidar, orientar também, quando essas orientações, muitas dessas pacientes não têm essa orientação. O que eu faço com isso? Dentro do hospital, a gente pode estar cuidando tanto dessa paciente quanto da família, porque a família também vivencia essa violência. Uhum. O acompanhante do parto, por exemplo, se a violência for no parto, né, ele pode ficar muito marcado e, inclusive, com a sensação de eu devia ter feito alguma coisa e não fiz. Uma culpabilização. Uhum. Como se fosse protegido, aquele momento, eu deveria proteger. Uhum. Perfeito. Então, acolher essa situação e orientar. E aí o que acontece? Quando essa situação já chega para mim com o ocorrido, eu vou focar novamente na prevenção. Uhum. Eu vou focar na prevenção a partir de dois caminhos. Eu vou focar na prevenção da situação que ocorreu, se foi dentro da instituição onde eu estou, então eu posso visualizar grupos focais, eu posso visualizar intervenções mais direcionadas para aquele espaço e focar na prevenção agora do cuidado em saúde mental dessa mulher, os agravos e os adoecimentos são decorrentes dessa violência. Uhum. Então, encaminhar essa mulher para uma rede de assistência pública, encaminhar essa família para garantir que essa família continue recebendo o cuidado que precisa a partir dessa visão, né? De violência que ela sofreu ali dentro ou já sofrendo de fora. Perfeito. Isso é importante a gente falar, Aline, porque eu sei que aqui tem... Bom, basicamente a gente tem psicólogos, estudantes de psicologia aqui, e muitos pensam que a violência só vem pelo médico, pela enfermeira, e não, nós podemos reproduzir, né? Se a gente não tem o conhecimento, isso que você falou foi muito importante. A gente tem que ter muito esse cuidado para não reproduzir a violência, para não naturalizar. Ou até, muitas vezes, o que pode acontecer é se sentir num lugar de quem não vai ter força. Ah, não vou ter força, então eu vou aceitar, né? E não faço nada, mas se você trabalha no hospital, é o seu papel também fazer todo o processo de prevenção, de formação, né? De novas práticas, de buscar novas práticas nesse hospital. E um outro ponto que eu achei bem interessante do que você falou foi sobre a prevenção e a pós-venção. Existe um imaginário, né, dos psicólogos de que vai atuar na hora da violência, assim. Aí eu vou entrar no parto e aí eu vou dizer, não faça essa episiotomia, né, porque essa mulher não merece ver isso, porque não tem evidências e tal. Mas, basicamente, o profissional que está no hospital, ele vai precisar trabalhar com formação, com informação, com novos protocolos, de repente, né? Unir forças ali para mudar a cultura, porque existe também hospitais que já têm a cultura da violência obstétrica pré-estabelecida. E aí, até quando o psicólogo vai falar, por exemplo, promover uma formação, alguma coisa no hospital, a equipe vai dizer: a gente trabalha dessa forma aqui, né? Então, existe até uma cultura que a gente precisa trabalhar nessa mudança. E também na parte de prevenção com a saúde mental depois de ter acontecido, do encaminhamento, da orientação, da psicoeducação. Mas dificilmente o psicólogo ele vai impedir uma violência na hora, né? Então, assim, algumas coisas são prováveis da gente conseguir. Ah, uma mulher que perdeu o bebê e vai parir esse bebê morto, não ficar alojada junto com mulheres com seu bebê. Isso é uma coisa que a gente provavelmente consegue manejar. Mas o psicólogo ele não é onipresente no hospital, ele não tem como entrar nos partos e falar não faça isso e aquilo, e ele também não é o responsável técnico, né? Exatamente. Uma das vivências, né, que eu tenho em relação a esse manejo, essa sensibilização em relação às equipes com esses acontecimentos, como você trouxe agora, da vivência das perdas gestacionais e das mortes neonatais. Então, sensibilizar essa equipe através da empatia, por exemplo, e da seguridade, né, do direito daquela mulher de ter o seu lugar respeitado, o seu lugar de dor, o seu lugar de perda. Não colocar essa mulher junto com aquelas outras mães, né?
estão ali com seus filhos vivos, preservar aquele momento. E a gente entra também nesse lugar. E é muito importante dizer que a gente não trabalha sozinho no hospital. É impossível. É importante que a gente vá firmando as parcerias. Né? Como você falou da dificuldade, às vezes, de a gente fazer essa mudança, quando a gente trabalha, por exemplo, em grupos muito grandes, às vezes a gente não consegue essa mudança da forma que a gente almeja. Mais interessante, você que trabalha no hospital, você que quer mudar a realidade desse local, é você investir primeiramente em grupos menores, por exemplo, em setores. E nesse momento, e nesse setor, que seja UTI obstétricas, que seja sala de parto, que seja o setor onde as mulheres permanecem, por exemplo, das gestações de alto risco, elas permanecem aqui por tempo. Então, eu vou focar na psicoeducação desses profissionais, assim como vou focar na informação, na disseminação de conhecimento para essas pacientes. Então, esse tempo que elas estão aqui, elas vão estar cuidando da parte fisiológica delas e eu vou estar também garantindo que elas possam cuidar da parte emocional. Aquela informação, aquele conhecimento que eles adquirem ali, eles podem propagar para fora do hospital. E é muito importante a gente falar que, por mais que a gente se sente responsável como psicólogo do hospital para lidar e combater esse tipo de violência, é muito importante que os outros profissionais saibam que eles também têm essa responsabilidade. Olha, trazer, passando essa informação para você e a partir do momento que você também ter esse conhecimento, essa responsabilidade também é sua. Como você falou, não estou presente ali, eu não tenho que fiscalizar o que os outros estão fazendo. É importante que você também saiba da sua consciência de combater esse tipo de violência. Entende? Então a gente também pode trabalhar a partir dessa linha de atuação. Perfeito. Em compartilhar essa responsabilidade, que não é só do psicólogo. O psicólogo, ele é mais um agente de mudança nesse hospital. Provavelmente o que tem uma melhor visão por conta dos nossos estudos com saúde mental e tudo mais. Mas a gente precisa compartilhar isso, né, Haline? Assim, não tem como. E não tem como o psicólogo ficar só no eu vou fiscalizar. Primeiro, que ele não vai fiscalizar, porque ele não vai dar conta. Segundo, que ele não vai encontrar espaço, porque muitas vezes os outros profissionais vão fechar a porta e dizer, opa, peraí, aqui nesse momento eu quem decido, não você. E aí, quando a gente trabalha mostrando empatia, informando, compartilhando essa responsabilidade, provavelmente ficará muito mais fácil, né? E os desafios, Haline, assim, você tem 10 anos de hospital, né? Então eu sei que você já viveu diversos desafios intra-hospitalar, né? Eu vou dizer assim, não de carreira, sabe? Porque você já está 10 anos no hospital, mas desafios que a gente precisa enfrentar quando decide para um hospital maternidade. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui do hospital maternidade, né? Assim, das maternidades. Então, quais são os desafios assim que você consegue pensar rapidinho e ver, opa, olha, acho que os profissionais precisam se capacitar melhor para enfrentar esse desafio, precisam ter melhor assistência, de repente, para enfrentar esse desafio? Lu, os desafios são imensos, né? E eles são de várias vertentes, assim. Nós estamos hoje trabalhando... O trabalho do hospital é um trabalho que não para. Então, quando todo mundo está, por exemplo, num feriado, o hospital não para. Estamos lá todos trabalhando. Então, o reconhecimento dos profissionais do hospital faz uma diferença dentro da nossa sociedade. Hoje, nós precisaríamos de um cuidado muito maior na gestão, e eu estou falando de hospital, no cuidado desses hospitais, na ampliação, na questão do repasse financeiro, na chegada de tecnologia em saúde para que pudesse trabalhar melhor, na ampliação da equipe, das categorias. Isso seria muito importante, traria uma diferença. Então, o grande desafio é você trabalhar com o recurso que você tem e muitas vezes querer entregar algo ou ser cobrada por algo que você não tem a condição de entregar pelo recurso que você trabalha. Então, uma realidade
de Brasil, por exemplo, da maioria dos hospitais, é você ter uma psicóloga para vários setores. Uhum. Imagina, uma psicóloga dá conta aí de 50, 60, às vezes mais pacientes. É uma realidade muito difícil. Você, além de trabalhar com o público hospitalar, de fazer esses atendimentos, de realizar os da óbito, os transtornos ansiosos que lá surgem, todas as situações que demandam desse cuidado da psicóloga para o público, trabalhar a educação e saúde. Porque quando a gente não trabalha a educação e saúde, o nosso trabalho junto à equipe, junto ao público, fica ainda mais difícil de alcançar os nossos resultados. Porque muitas vezes as demandas psicológicas que chegam para as demandas que chegam para a psicologia poderiam ser situações evitadas se a educação e saúde estivesse mais ampla para aquele setor, para aquele hospital. Eu vou da própria violência obstétrica. Então, se a educação e saúde estiver ampla, estiver acontecendo de forma satisfatória dentro da instituição, todo mundo estiver capacitado para aquilo, eu evito muito que pessoas cheguem na demanda psicológica de um acolhimento, por exemplo, da violência. Entende? Então, o desafio é você estar caminhando nessas duas vertentes ao mesmo tempo, sendo que você é uma quantidade reduzida dentro de categoria ainda reduzida dentro dos hospitais. Né? A gente ainda tem muito a se fazer e pouco pessoal. É um campo que tende ainda a crescer. Quando a gente fala sobre psicologia obstétrica, a gente encontra ainda menos profissionais dentro dos hospitais. É um para ser explorado e para ser preenchido. E também é papel dos psicólogos, Ranin, eu gosto de falar disso, porque muitas vezes a gente cobra que tenha mais espaço, enfim. Mas as pessoas também, às vezes, não vão atrás de, olha, deixa eu procurar quem é a diretora da obstetrícia desse hospital, deixa eu perguntar se tem psicólogo nesse hospital da minha cidade, ou eu já sei que não tem psicólogo, deixa eu ir lá levar uma proposta, olha, se não tem psicólogo, eu atuo com essa área. Então, também é papel do psicólogo ir atrás, levar informação, colocar aí projetos de lei para frente, né? Para que a gente possa garantir que tenha mais psicólogos nos hospitais. E o psicólogo particular, que não é o do hospital, que aí é o caso que eu trabalho, né? Eu sou psicóloga particular e aí, vamos supor, minha paciente tem uma demanda e está no hospital. Também precisa ter uma clareza de que a gente deve ir até essa paciente no hospital, caso não tenha um psicólogo lá, né? Porque essa paciente não pode ficar desassistida. Lógico que o ideal é que todos os hospitais tenham psicólogos o suficiente, né? Eu falo assim, era melhor que tivesse psicólogo sobrando sem fazer nada no hospital. O trabalho perfeito era a gente não precisar ser solicitado por conta de violência obstétrica, nem nada disso. Mas também é papel do psicólogo particular ir ao hospital, atender a paciente e cobrar aquele hospital, muitas vezes, por não ter um psicólogo. Então, se eu vou ao hospital porque a minha paciente está lá e eu pergunto, passou psicólogo aqui? Não passou. Opa, a gente tem que ir na enfermagem. Não tem psicólogo no hospital. Ah, não tem. Onde tem aquela fichinha para a gente preencher, fazendo solicitações? Onde tem? Com quem eu deixo, né, a reclamação de minha paciente não teve um psicólogo no hospital? Então, também é o nosso papel fazer essa cobrança, mesmo a gente que está fora do hospital, para que eles vejam a necessidade. E não só vejam, porque eles veem a necessidade, mas para que eles sintam que, ok, não vai ter mais para onde correr. A gente vai ter que contratar mesmo, né? Então, seria interessante. Você falando dos desafios, eu lembrei de um que eu acredito que seja bem importante eu falar para o nosso público hoje. Um grande desafio do psicólogo dentro do hospital é a mediação. Nós estamos a todo momento realizando mediação. Por quê? A partir do momento que você está ali atuando com a violência obstétrica, você não pode esquecer que aquela pessoa que você está ali capacitando ou que você vai realizar uma intervenção mais diretiva é da sua equipe. Que são profissionais que convivem todos os dias com você. Faz parte da equipe do hospital, né? E ao mesmo tempo você não pode... É um alinhamento tênue que a gente tem entre
dar conta do que chega pra gente e fazer a modificação que é preciso ser feito, sem se misturar com os dois lados. Entende? Então, Sem tomar a ideia de, é minha equipe, então não vou falar nada porque é a minha equipe, né? isso. Não, a gente não pode se omitir e, ao mesmo tempo, faz parte da minha equipe, essa pessoa faz parte da minha equipe, então eu preciso ter uma sensibilidade, um cuidado quando eu vou fazer e intervir. A medida da intervenção é algo que a gente vai aprendendo a partir do estudo e da prática. É nesse lugar que a gente consegue entender melhor qual é o limite da minha intervenção para que eu possa modificar essa realidade e eu possa acolher esses dois lados, né? Organizar que esses dois lados possam estar alcançando uma satisfação maior, um progresso maior, entende? Esse lugar da mediação, ele é um desafio diário. Perfeito, né? Isso é bem, bem importante da gente falar que precisa de estudo e de prática, né? Não adianta só estudar, vai ter que ir para o campo para colocar em prática e aprender. E não adianta ir para a prática sem estudo. O que você vai fazer? Bobeira. Falando em estudo, dentro da área de produção científica, por exemplo, da psicologia obstétrica, a gente tem muito pouco em relação à violência obstétrica em si. Vai ver as produções científicas dos psicólogos, eu estou falando da nossa categoria, sobre a violência obstétrica, a gente tem pouquíssima coisa. Então, tem também um campo grande para a gente trabalhar e produzir conteúdo em relação à produção mesmo, à pesquisa. É importante. Sim, sim. Muito, muito legal. Bom, gente, é uma live de meia hora que a gente passaria horas aqui, né? Se deixasse. Mas eu queria deixar espaço para, caso alguém tenha um comentário, alguma dúvida, agora é o momento de falar, né? E queria também dizer para vocês que a Haline vai, a partir agora desse próximo mês, né, que a gente está aí no final do mês, enfim, tem destrave. Inclusive, quem não se inscreveu no destrave, faça favor, quando acabar aqui, de entrar aqui no Instagram e se inscrever, tá na bio, tá? O link. Começa na semana que vem. Então, depois do destrave, enfim, dessa correria, a gente vai começar a organizar, né, o módulo da Haline, o primeiro módulo, e ela vai compartilhar com vocês toda essa experiência dela, todos os estudos dela, né? Enfim, quando eu falo todos os estudos, é claro que eu digo todo o conhecimento, né, dela, a partir... Oi? É para dar spoiler? Pode dar. Pode. A ação do psicólogo junto à violência obstétrica, à prematuridade, as situações de gestação de alto risco, a mediação de conflitos dentro das condições hospitalares, abortamento legal, e várias outras coisas. Violência sexual, né? Tudo isso a Haline vai trazer, esse conhecimento dela, essa experiência riquíssima dela para vocês lá na capacitação. E por que eu tô falando isso para vocês aqui? Porque eu sei que tem um monte de gente que quer atuar com obstetrícia, mas não quer atuar na clínica, quer atuar no hospital, né? Tem muita gente que quer ir ao hospital e atuar com obstetrícia lá, mas sente que ainda é muito inseguro, que não sei como fazer. Até tem alguma oportunidade, de repente, na minha cidade, ou vou buscar alguma oportunidade, que também vai ser uma aula que a Haline vai fazer, né, sobre como encontrar as oportunidades para atuar em hospital, né, quais caminhos os alunos podem pensar para atuar em hospital. E aí ela vai compartilhar essa riqueza de conteúdo dela com vocês, né? E a Haline, ela, além de toda a experiência, ela está aí na área já, né, de pesquisa, enfim, tá fazendo mestrado, não é isso? Estou fazendo mestrado em saúde, pesquisando sobre a condição, né? A geração em relação ao ciclo gravídico puerperal, a perpetuação de conhecimento e informações de cuidados geracionais em uma comunidade aqui da minha região. Está sendo bem rico entender a parte histórica. Até a psicologia, a violência obstétrica também, quando a gente vai para a história, a gente consegue entender melhor como foi que a gente chegou aqui, onde a gente está. Aí eu
tive essa ânsia de ir para essa de entender, geracionalmente falando, das gerações de antes para agora. Como é que essa perpetuação do cuidado no ciclo gravídico-puerperal está acontecendo? E aí eu fui unidade para obter essas informações. Muito maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta. Olha só, a Dani chegou aqui no meio e perdeu um pouco, foi isso? Foi, perdeu um pouco, ela pegou ali na parte do psicólogo atuando com a equipe e com a usuária de serviço, né, Dani? Bom, você vai poder voltar depois que essa live está gravada, mas basicamente a Haline estava conversando um pouco sobre essa linha tênue que é atuar prestando serviço para o paciente, porque o psicólogo hospitalar ele vai atuar com o usuário de serviço, com a parturiente, por exemplo, com a gestante, com a puérpera, né? Com a família, mas também vai atuar com a equipe, de levar informação, de levar formação, né? Então, existe uma linha ali entre... É muito difícil conseguir fazer essa divisão entre eu preciso prestar o melhor serviço para o usuário, por exemplo, que sofreu uma violência obstétrica, de prevenção da saúde mental, de encaminhamento, de psicoeducação, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma equipe que cometeu a violência obstétrica e que eu preciso equilibrar o conseguir formar essa equipe, conseguir levar informação para essa equipe, mas não colocar essa equipe também contra mim, porque senão ela não vai receber a minha... Veja, como que eu vou levar mudança, como que eu vou propor mudança para essa equipe se ela olhar para mim e falar assim, essa profissional está deslocada. Então, a gente não pode esquecer, né, Aline, assim, lembrando um pouco, de que eu preciso formar a equipe, de que o nosso trabalho com a equipe, ele é muito preventivo. Então, você não vai entrar numa sala de parto para proibir uma violência obstétrica, porque você não vai ser onipresente. Mas pós a violência obstétrica ter cometido, você, como psicólogo do hospital, precisa fazer reuniões clínicas, fazer formações adequadas, distribuir informação. A Aline falou muito sobre compartilhar essa responsabilidade de mudança, né? E aí você fica ali e aqui, porque o usuário, por exemplo, pode pensar que você, não, esse psicólogo vai defender a equipe dele. E não vai, e não vai. Mas, ao mesmo tempo, você vai precisar formar essa equipe, né? Exatamente. Esse é um desafio também quando a gente vai fazer um atendimento de caso de violência obstétrica, porque quando a gente chega com o jaleco branco, muitas vezes a paciente vê a gente como parte da equipe. E aí... Parte da violência, né? E aí demora algum tempo ali, esse feeling do primeiro momento no atendimento é importante quando você passa segurança para ela através da tua escuta. E eu estou ali vestida de branco, né, representando também um hospital, mas eu estou ali de um outro lugar de cuidado. É esse o lugar da mediação. Eu sou da equipe, mas eu não sou aquela equipe. Assim como também não sou os pacientes, eu estou no meio. Não sei se vocês conseguiram captar, mas eu estou no meio, na mediação entre os dois. Perfeito. Perfeito, Aline. E é claro, gente, que, bom, tinha muito mais coisa para discorrer aqui com vocês. Essas lives de meia hora tá sendo legal, que fica sustentável fazer meia hora por dia. Mas, olha, a gente sempre sai com, pelo amor de Deus, não acredito que vai acabar. Né? Mas é isso. Isso tudo não vai estar no destrave, no sentido de esses temas que a Aline falou são da capacitação, ela, né, como professora da capacitação, para quem estiver no curso, tá? Mas a gente vai ter muitas coisas no destrave, né? Muitas práticas, enfim. E aí a gente pode, inclusive, pensar um pouco sobre tudo isso lá também, né? Falar mais dessa prática lá também. Mas violência obstétrica, como se inserir no mercado da psicologia hospitalar, violência sexual, abortamento legal, enfim, né? Isso é um módulo inteiro, são aí muitas horas de aula que a Aline vai preparar, não sei como que ela vai fazer com uma criança pequena e um mestrado, né? E um casamento. Já dá conta, mas é isso.
Sim, quem perguntou do curso que pode fazer estudante, pode, tá bom? E a gente vai ter novidade aí que eu vou contar depois, é segredo ainda. Ontem, quem acompanhou meus stories viu um monte de palavrão aí, mas é isso. Haline, muito obrigada. Espero que a gente possa te receber mais vezes aqui fazendo live. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por me receber nessa família. Estou muito feliz, muito honrada. Nós também estamos muito felizes. E é isso, gente. Bora estudar. Vou pedir, Aline, vou pedir uma coisa para você, mas não tem pressa, não é para agora, né? Se você tiver depois alguma indicação de leitura, isso é um barulho aqui na minha rua. Alguma indicação de leitura e puder nos fazer, coloca ou no seu history, ou me manda e eu coloco no meu para o pessoal poder também, quem quiser aprofundar mais um pouco, né? Mas é claro que uma indicação de leitura é um começo. Eu acho que a gente tem que propagar aí essa mudança da violência obstétrica. Vamos juntas. Todas nós. A gente vai conseguir. Eu já vejo mudanças de quando eu comecei, né, para hoje. Eu já vejo que dentro da realidade que eu estou, algumas mudanças elas já foram alcançadas e faz muita diferença no resultado final da saúde mental daquela família e daquela mulher que busca aquele atendimento. Perfeito. É isso. Vamos lá, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.